Quais são os caminhos do sucesso profissional? Será que existe um caminho mais curto? Será que eu posso chegar nesse caminho cortando algumas partes essenciais do processo? Será que tem como eu pegar atalhos para alcançar o sucesso profissional que eu desejo? Quais são as maiores armadilhas que existem quando as pessoas decidem definitivamente buscar o sucesso profissional delas? Olá, líder, tudo bem com você? Meu nome é Diogo Xavier, estou aqui mais uma vez para a gente bater um papo e hoje eu quero trazer um conceito muito interessante mesmo do Stephen Covey, onde ele questiona esses pontos de quem busca o seu sucesso profissional. Coisas básicas, né? A base. Essas pessoas elas comentam muito sobre a base que nós precisamos nos atentar caso você esteja comprometido ou comprometida com seu sucesso profissional. E é sobre isso que eu quero conversar aqui com você. Eu quero trazer mensagens importantes para quem realmente está comprometido ou comprometida com a sua carreira, que busca alcançar novos patamares e tem pontos extremamente importantes. Eu deixei alguns aqui que eu quero comentar com você mais ali para o final, porque a gente vai seguir uma linha lógica e lá no final eu vou explorar isso mais profundamente aí com você, tá legal? Então fica comigo. Tá super interessante esse episódio, é um episódio importante para quem está comprometido com a sua carreira, comprometida com a sua carreira e está em busca de fato de ter o seu sucesso profissional. Nós vamos falar de elementos importantes que Stephen Covey deixou aí como orientação para gente e eu quero compartilhar aqui com você para que você alcance o seu sucesso profissional da forma correta. Existem muitas promessas aí fora, existem muitas pessoas falando sobre sucesso profissional, mas pouco se fala sobre a base e é isso que eu quero comentar com você. Bom, seja bem-vindo, seja bem-vinda, líder, mais uma vez, e eu já peço para você, por favor, compartilhar essa informação com as pessoas do seu time, as pessoas que você quer ver evoluir aí no seu contexto, amigos, grupo de WhatsApp, grupo da família, que você entende que são pessoas que buscam uma boa mensagem, que é isso que eu vou compartilhar com você, para que elas entendam de fato, o mundo está precisando entender sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. E isso com certeza vai fazer uma diferença enorme aí na sua vida. Então eu espero que você faça essa boa ação, né? O fluxo de saída determina o fluxo de entrada, aquilo que nós enviamos para as pessoas retorna para nós. Então eu espero que você seja esse líder generoso de compartilhar com as pessoas do seu convívio, tá legal? Mas vamos lá, vamos falar sobre esse episódio. Se você ainda não segue o Leaderflix, tem um botãozinho ali, um sininho. Aperta esse sininho e ativa e aperta o botão seguir também, tá? Porque aí você não perde os próximos episódios quando a gente coloca aqui no Spotify, tá bom? Você é notificada quando nós subimos um novo episódio para você não perder nada aqui das nossas programações, tá? Mas vamos lá, líder, vamos conversar sobre esse assunto, sobre o que Stephen Covey traz pra gente sobre o que é o sucesso profissional. Existem muitas promessas aí fora de como você pode alcançar o seu sucesso profissional. Então as pessoas comentam, por exemplo, como ganhar dinheiro rápido sem fazer esforço. Como você pode aprender a técnica A, B ou C para persuadir melhor a sua equipe, o seu cliente. Como você pode ter uma postura de sucesso, uma postura que vai fazer as pessoas te reconhecerem. Olha, como conseguir um bom networking para que você consiga chegar mais rápido ao seu sucesso, se conecte com pessoas A, B, C, D. E Stephen Covey, ele questiona um pouco
esses conceitos? Segundo ele, existem princípios que governam a eficácia, o progresso, a felicidade e o sucesso humano neste plano terreno que eu e você estamos. E não se trata de ideias esotéricas, misteriosas ou até mesmo religiosas. São leis naturais que, caso essas leis sejam quebradas, essas técnicas superficiais, elas não se sustentam a médio e longo prazo. Independentemente se você tem boas técnicas, se você tem bons conhecimentos, ou hackzinhos, né? Que insistem aí fora que se você aprender isso, você vai chegar mais rápido no sucesso. Será? Empresas bem-sucedidas, profissionais bem-sucedidos por longo período e todo o contexto que existe nas relações humanas, no cenário social, caso não entendam esses princípios que eu vou comentar com você, por isso que eu quero que você fique bem atento. Se você estiver fazendo alguma coisa agora, desviando a atenção, lembre-se que a presença é o que faz você se conectar, você entender, você compreender. Então, se você tiver em algum WhatsApp, em alguma outra mídia, por favor, tire esse tempo para você. Nós estamos falando aqui sobre a sua carreira, sobre o seu futuro, sobre o seu sucesso profissional, tá? Então, se essas empresas, se esses profissionais bem-sucedidos, por um longo período, não entenderem esse contexto que eu vou comentar aqui com vocês, esses princípios, cedo ou tarde poderão cair na ruína, caso estes princípios sejam quebrados. E tudo isso que eu vou comentar com você, eles servem para indivíduos como eu e você. Ele serve para ser utilizado no casamento, namoro, noivado, nos relacionamentos, enfim, com as amizades, com a sua própria família e nas organizações, principalmente, né? Organização, na relação de você com seu time. Se esses princípios forem quebrados, se você tiver essas técnicas de atalhos, vamos chamar assim, que daqui a pouco você já vai entender como é o nome que Stephen Covey utilizava para isso, isso não se sustenta a médio e longo prazo. Então eles são princípios para todos que desejam a verdadeira prosperidade e a verdadeira felicidade humana, dentro da sua área pessoal, profissional, que seja. E qual que é a parte boa disso tudo? É que qualquer ser humano, como eu aqui, e igual a você aí, nós podemos aprender sobre isso e aplicar na nossa vida. É como se esses conhecimentos que eu vou compartilhar aqui com você, é como se eles já fizessem parte da consciência humana, já faz parte de nós. E uma vez que nós compreendemos eles, nós passamos a utilizá-los de forma consciente, de forma intencional. E a aplicação desses princípios, elas aceleram o seu crescimento pessoal, seu crescimento profissional e as suas relações também. Sua relação com seu time, a sua relação com as pessoas ao seu redor. Então, a provocação que eu quero fazer aqui contigo é: será que existem atalhos? Essas técnicazinhas, essas promessas de atalho, será que elas funcionam a médio e longo prazo? Essas técnicas que as pessoas querem imputar em nós?
Como ficar rico em 30 dias. Será que isso funciona? Como utilizar uma copy, que é nada mais, nada menos que uma linguagem persuasiva, para atrair mais clientes em até 7 dias. Será que isso a médio e longo prazo, visando a sua carreira numa linha de tempo de 20, de 10, 20, 30 anos, isso se sustenta? Então é essa provocação que eu quero fazer aqui contigo, líder, para você observar. Tem muitos outros exemplos que a gente poderia trazer aqui, que é o que o Stephen Covey chama de ética da personalidade. O que é a ética da personalidade? Ética da personalidade são esses parâmetros que o mundo quer colocar em nós, falando, olha, se você fizer isso, se você pegar esse atalho, você pode chegar mais rápido no seu objetivo. Você pode chegar mais rápido no sucesso. Só que na mais pura verdade e realidade, voltando aqui, saindo do mundo das ilusões e voltando aqui para a realidade, a médio e longo prazo isso não se sustenta. É claro que você pode estudar mais sobre comunicação, você pode estudar mais sobre técnicas, mas existe um pilar para você usar isso. Né? Se você usar isso sem essa sustentação que eu vou compartilhar com você, isso não se sustenta a médio e longo prazo. Porque as pessoas não são bobas. As pessoas percebem. E aí, a médio e longo prazo, você não consegue construir um legado da sua carreira. E isso ele chamava de ética da personalidade. Ética da personalidade são esses conceitos, esses atalhos que o mundo nos fornece para você alcançar rapidamente o seu sucesso. São atalhos que você passa a acreditar achando que esses atalhos vai te levar mais rápido para onde você quer. E aí você fere um princípio que não tem como fugir, que é uma lei natural, que é o que ele chama de uma lei natural, que é o quê? O processo. O processo te prepara. Não tem como você pular a etapa do processo, que é onde você tem os seus aprendizados. É onde dói, primeiramente, é onde dói. Muitas vezes você tá ali passando por uma situação, aí o nosso cérebro, o que ele quer? Ele quer pular, né? Ele não quer sofrer. O seu cérebro ele sempre vai te levar para um lado para te evitar o sofrimento. E aí, se a gente ignora o processo que nós temos que passar para nos lapidar para onde nós precisamos ir, você está ferindo uma lei natural que te levaria ao sucesso. Que é a etapa onde constrói todo o seu caráter. Constrói o seu caráter interno. É esse processo de lapidação. De repente você está numa situação aí hoje, você está falando, poxa, Diogo, tá difícil, a coisa não tá saindo da forma que eu quero, parece que não tá acontecendo nada. Mas é como a lei da natureza, eu falei no último vídeo sobre isso, que é uma lei natural da vida, né, da semente. Não tem como você pegar um tronco de uma árvore, colocar lá fora e falar, opa, amanhã vai ter maçã aqui nessa árvore, vai ter fruto. Não é assim. Primeiro é a semente, ela começa a germinar, essa semente, ela começa a se conectar com a terra, fazer aquele... E todo esse processo, ele parece ser lento, mas é um processo natural. E esse é o processo que você passa quando você está em um desafio. Quando você está em um processo, parece que está doendo, parece que está difícil.
e muitas vezes não parece, realmente está. Mas quando você pula esse processo e vai buscar a ética da personalidade, que é pegar esses atalhos que o mundo oferece, você fere uma lei que te prepararia para você viver o que você quer viver. Eu, você e qualquer outro ser humano que realmente quer viver algo verdadeiro, nós temos que passar pelo processo do aprendizado. E aí, às vezes, você não é promovido para aquela oportunidade que você teve, ou você sentiu que, putz, não deu certo aquele negócio que você abriu. E a gente tem dificuldade de entender que faz parte do nosso processo, da nossa lapidação. Como eu expliquei para você, como uma semente, é uma lei natural. Se você ignora e você começa a pegar atalhos, o que o atalho faz? Ele não permite. Você vai levar ainda mais tempo para chegar onde você quer. Porque você ignora um processo natural que é o da lapidação. Então a ética da personalidade que Stephen Covey apresenta pra gente, ela fala muito sobre isso. Quantas pessoas não percebem que elas, ao ignorar o processo e querer pegar os atalhos, querer pegar técnicas de atalhos, o quanto isso atrasa o processo que faria com que ela chegasse mais rápido no sucesso profissional que ela quer. Então, uma vez que você passa pelo processo, essa é a escola que está te preparando para você se formar no líder que você deseja de sucesso, na pessoa que você quer ser. Só que o que nós fazemos numa situação? Nós julgamos a situação. E um dos maiores erros que eu aprendi que nós cometemos como seres humanos é julgar a nossa situação. Como que você sabe que isso que você está passando é bom ou ruim? Quantas vezes você já escolheu uma coisa que você achou que era boa e aí depois com o tempo você falou, meu, foi a pior coisa que aconteceu. Eu achei que era bom e não era. E vice-versa também. Você julgou achando que era uma coisa ruim e no final era uma baita de uma coisa boa. Por exemplo, uma pessoa que é desligada de uma empresa e ela fala, putz, e agora como que eu vou conseguir um novo emprego e tal? E daqui a pouco ela vê uma oportunidade para ela abrir a própria empresa, o próprio negócio dela. E ali ela começa a ter acesso a novos aprendizados. Ou seja, será que foi ruim ela ter sido desligada? Será que abriu portas para ela olhar para outras coisas que ela não estava olhando? Existe até uma parábola de um menino que estava andando de cavalo. Ele acabou caindo do cavalo e quebrou a perna. E esse cavalo era um cavalo que ele estava muito ansioso para ter. Ele queria muito ter esse cavalo. Ele conseguiu e quando ele foi andar no cavalo acabou quebrando a perna. Aí o amigo dele olhou e falou, puxa, que azar, hein? Você acabou de comprar o seu cavalo, foi andar e quebrou a sua perna. Caramba, você é um azarado mesmo. O amigo dele falou para ele. Aí ele, não sei, né? Infelizmente aconteceu, enfim. Passou alguns meses ali, um semestre, estourou uma guerra. E esse menino que quebrou a perna, ele não podia ir para a guerra, porque ele estava com a perna quebrada. O amigo dele, que estava bom, foi para a guerra. E aí, o amigo dele chegou para ele e falou, caramba, que sorte que você tá com a perna quebrada, né? Até agora. Porque eu não tô com a perna quebrada e eu vou ter que ir para a guerra. Então, essa parábola, apesar de simples, ela nos mostra o quanto nós julgamos as situações dos processos que nós passamos. E nós não entendemos que muitas vezes é esse processo que está nos preparando para alcançar aquele objetivo que a gente mais quer. E
muitas pessoas, por não terem paciência de passar por esse processo, elas começam a buscar atalhos. Elas começam a buscar esses hackzinhos da internet. E elas não passam pelo processo que lapidaria ela, prepararia ela para ela assumir uma posição que talvez, se ela fosse para a oportunidade que ela tanto quer, da forma que ela está hoje, talvez não seria uma oportunidade, sim, seria de verdade um grande desagrado aí na vida dela, não é? Então a pergunta que eu faria para você aqui, líder, é: você tem buscado muitos atalhos no seu processo de lapidação? Você tem buscado ser uma pessoa que busca esses recursos, esses caminhos curtos para alcançar o que você quer? Ou você se permite passar pelo processo para que você realmente fique lapidado ou lapidada para o caminho que você deseja? Então todo esse caminho, como eu falei para você, Stephen Covey chamava de ética da personalidade. A ética da personalidade são esses atalhos que as pessoas pegam acreditando que esse atalho vai fazer ela chegar mais rápido onde ela quer, e na verdade, muito pelo contrário. Ele leva ela muitas vezes para a ruína. Às vezes ela quer passar a perna em alguém, acha que atrapalhando alguém dentro de uma empresa ela vai chegar mais rápido onde ela quer. É isso que muitas vezes o mundo nos apresenta. Só que aí Stephen Covey fala pra gente qual que seria o caminho ideal. E é sobre esses pontos do caminho ideal que é a base, a sustentação para você alcançar aquilo que você mais quer. E é isso que eu vou compartilhar com você aqui agora. Qual que é o primeiro ponto que Stephen Covey comenta pra gente que é interessante você ter enraizado dentro de você? Que aí agora nós passaremos a falar da ética do caráter. Uma pessoa sem a ética do caráter, que são princípios milenares, ele chama de princípios milenares. Ele fala, cara, eu não inventei isso, eu apenas expressei isso para que as pessoas entendessem, mas isso não é um princípio meu, é um princípio milenar que, uma vez aplicado, governa toda a eficácia, todo o sucesso, toda a felicidade humana. Então, o primeiro princípio, e ele fala que princípio, né? Princípio não são valores. Valores, eu posso publicar aqui, colocar um quadro aqui atrás de mim e falar, olha, ética, integridade, honestidade, respeito, e não praticar nada disso. Então, valores sem aplicar não vale de nada. Existem quadrilhas que usam valores e não praticam. Existem empresas que têm quadros lindos com valores publicados e não pratica nada daquilo. É só um quadro pendurado. Então, princípios não são valores. Princípios são valores enraizados no caráter humano, onde ele se torna um hábito que você pratica naturalmente. De tão enraizado que está em você esses princípios. E isso ele chama de ética do caráter. Então, o que é a ética do caráter? O primeiro princípio da ética do caráter. Ele vai nos dizer que o primeiro princípio da ética do caráter é a imparcialidade. Sem esse requisito, um líder, uma pessoa que está no comando de algo, ou um profissional que quer o seu sucesso profissional, ele não traz a justiça. Sem esse princípio da imparcialidade, você sempre vai defender a pessoa mais íntima
sua, mesmo se ela estiver errada. A imparcialidade faz com que, não importa se seja sua esposa, seu marido, sua mãe, seu pai, seu filho, seu primo, seu vizinho, não importa o grau de intimidade que você tenha, mas você trará justiça baseado na verdade para o ambiente, né? Então, uma pessoa que não possui a imparcialidade, ela não traz justiça para os ambientes. O quanto isso é importante para um líder dentro de um ambiente. Você não se basear por intimidade, você não levar em consideração as pessoas porque ela é íntima sua, mas você analisar com a realidade, com a verdade do lugar, com a verdade do ambiente. Quantos líderes prejudicam ambientes por agir de forma parcial? Ou seja, se meu amigo fez coisa errada, não, ninguém fala do meu amigo. Ninguém fala da minha amiga. Ninguém fala do meu irmão, da minha irmã. Não, mas ele quase matou a pessoa ali. Não interessa. Ó, você tá desligado. Onde tem justiça, meu Deus do céu, um ambiente que age assim? Então, a ética do caráter, o primeiro princípio que Stephen Covey traz pra gente é a imparcialidade. De 1 a 10, o quanto você é imparcial no seu ambiente? Onde 1 é muito baixo e 10 é muito alto. O quanto você usa do princípio da justiça nos ambientes que você atua. E aí Stephen Covey ele vai falar de uma outra estrutura, uma outra base da ética do caráter. E você percebe que são princípios que você precisa realmente estar enraizados com ele, senão você balança. E um líder nos ambientes, ele precisa ter isso enraizado dentro dele. Então outro princípio que ele vai defender é a integridade e honestidade, onde ele diz que sem integridade e sem honestidade não há confiança. Não gera um ambiente de confiança. Ele fala que integridade e honestidade são elementos fundamentais para se obter a cooperação, crescimento pessoal e interpessoal a longo prazo. Então imagina você participar de um ambiente que não existe integridade. Imagina você participar de um ambiente que não existe honestidade. Será que nós teremos cooperação? Será que nós teremos crescimento pessoal e interpessoal a longo prazo? Será que nós teremos um ambiente de confiança, onde as pessoas elas podem acreditar nesse ambiente? O quanto você acredita que isso é importante na sua liderança? As suas atitudes, as suas condutas fazem as pessoas hoje confiarem em você? Você marca reuniões e não aparece? Você marca compromissos com seu time e depois não dá satisfação? O seu time pode confiar na sua palavra? Tudo isso faz parte da ética do caráter, que Stephen Covey comenta que são princípios milenares. Um outro princípio que ele vai falar que é importantíssimo um líder estabelecer em um ambiente é a dignidade humana. Fornecer a mínima liberdade e condições humanas para as pessoas no ambiente em que você é responsável. Eu contei em um dos ambientes, se você procurar aqui tem alguns episódios que eu falo sobre como motivar pessoas. E se você procurar aqui, você vai achar, tá um pouco mais abaixo, eu não vou lembrar exatamente o número do episódio agora, e eu não vou buscar agora aqui para não perder a linha de raciocínio, tá? Mas se você procurar aqui, você vai achar.
E tem um episódio que eu falo sobre a pirâmide de Maslow, que ela fala sobre as motivações humanas, e eu conto um caso que eu vivi pessoalmente dentro de uma das organizações que eu passei, onde as pessoas não conseguiam almoçar aos fins de semana porque não tinha restaurantes próximos. E aí eu quebrava o pau lá com os meus gestores, no bom sentido, né? De querer o melhor pro meu time, e falar, pô, cara, vocês querem resultado, mas não quer dar um mínimo de dignidade humana para as pessoas, que se as pessoas não conseguem se alimentar, cara, é o básico. É o básico, entendeu? E aí, como era um ambiente de rodovia e tal, as pessoas começaram a se questionar, e aí não tinha um micro-ondas, né? Não tinha um restaurante próximo, era bem difícil o acesso. Então, quer dizer, queriam que as pessoas estivessem lá trabalhando, mas não queriam dar as condições mínimas para as pessoas, pelo menos, se alimentarem ali aos finais de semana, e ainda cobravam o resultado. Não fazia muito sentido isso na minha cabeça, né? E aí, quando eu tive acesso a essa parte aqui que o Stephen Covey fala sobre a dignidade humana, eu já logo linkei com essa experiência que eu passei. Agora, quantos ambientes não deve ter por aí que não existe o mínimo de dignidade humana? Às vezes não tem um lugar para a pessoa se alimentar, às vezes não tem um ambiente para as pessoas sentarem. As pessoas são tratadas como um robô, não é? Então a minha pergunta para você aí no seu ambiente, tem um mínimo de dignidade humana para as pessoas trabalharem, para as pessoas conseguirem entregar o seu melhor? Começa lá da catraca lá da sua empresa e começa a entrar. Porra, tem ali lenço, tem... Eu tava vendo um podcast daquele... É que eu não lembro o nome dele agora, mas é o dono da CIMED. E ele falou uma coisa muito interessante. Que ele começou a verificar dentro da empresa dele o que estava de errado em relação às questões humanas com as pessoas. Aí ele foi desde lá da catraca verificar. Porra, tem... guardanapo para as pessoas, tem papel higiênico no banheiro. E aí ele começou a perceber que, como era uma linha de produção e tinha muitas mulheres, que as mulheres se sentiam desconfortáveis porque não tinha absorventes, né? E ela precisava de um banheiro, alguma coisa para essas necessidades das mulheres, né? E eles perceberam isso. Olha só, vem muito ao encontro disso que a gente está falando, a questão da dignidade humana. E aí eles forneceram absorventes e viram que melhorou muito, assim, a qualidade do ambiente, né? Então, as pessoas se sentiram melhores, percebeu no olhar, no sorriso das pessoas. Então, é isso que eu gostaria que você pudesse avaliar no seu ambiente. Essas necessidades básicas humanas, procura depois lá o episódio de como motivar pessoas, que eu falo sobre o processo da pirâmide de Maslow, e você vai entender isso que eu estou te falando. São pessoas, são seres humanos, tá? E um líder precisa ter essa empatia de enxergar isso. Então, continuando aqui a nossa linha de raciocínio, um outro princípio da ética do caráter é servir e contribuir. Servir e contribuir. A ideia de agregar no ambiente, servindo ou dando contribuição. O quanto você se coloca à disposição para contribuir nos ambientes. Isso são princípios do sucesso humano. Ética do caráter, é disso que nós estamos falando aqui. Princípios milenares. As pessoas que servem, as pessoas que contribuem, elas têm muito mais chance de ter sucesso. Porque elas são necessárias, elas entregam. Os jogadores que mais ganham no futebol são aqueles que contribuem mais, com gols, com desarmar jogadas, depende da posição dele, que defende muito se for o goleiro. É só uma analogia que eu estou fazendo aqui, mas como que você pode levar isso para a sua realidade?
o ato de servir, o ato de contribuir, o ato de decidir ser necessário, decidir agregar valor para os ambientes. Então, servir e contribuir é um princípio milenar, principalmente para um líder. O quanto você está contribuindo com o seu time, o quanto você está se entregando ao seu time. O fluxo de saída determina o fluxo de entrada. A forma como você corresponde de entrega para o seu time é a forma como o seu time vai retribuir com você. O quanto você procura agregar valor para o seu time. O quanto você procura desenvolver a sua equipe. Desenvolver as pessoas do seu grupo. Então esse é um outro princípio da ética do caráter. O próximo que eu vou comentar aqui com você é o princípio do potencial. O princípio do potencial. O que significa isso? Sair do conformismo. Fugir da zona da estagnação. Ah, tá bom a vida assim. Deixa a vida me levar. Funcionou pro Zeca Pagodinho essa música. E olha que eu gosto do samba, adoro o Zeca. Mas na música é muito bonito, na realidade isso não se aplica. Sair da zona do conformismo, sair da estagnação. Às vezes a vida vai caindo numa mesmice e nós vamos aceitando isso. Nós vamos achando normal isso. E nós estamos aqui para aumentar a nossa vibração de contribuição com o mundo. Você é parte dessa engrenagem do todo e o universo espera de você algo. Você não está aqui a passeio, nem eu, nem nossos familiares. É que poucas pessoas estão despertas e você é uma dessas que estão despertas. Senão você não estaria aqui. Senão você não estaria me escutando até agora. Você está numa zona do despertar. Então, o princípio do potencial é o que vai te levar até onde você quer. Sem esse princípio, não existe evolução. Se você fica ali na estagnação, no conformismo. E sem evolução, você não consegue ajudar aqueles que te seguem. Um líder precisa buscar evolução. Porque senão as pessoas param de te seguir. O que elas vão aprender com você? As pessoas querem aprender com você. Quando você aprimora os seus talentos, quando você aprimora as suas habilidades, quando você desenvolve o seu intelecto, você pode ajudar mais. Quanto mais você evolui, mais você forma líderes, mais você traz conhecimentos para os seus liderados. E aí a gente vai para um próximo princípio, que é um outro princípio que é do crescimento. O princípio do crescimento. Então existe o do potencial, que é sair da zona do conformismo e da estagnação, que às vezes nós nos acostumamos, nós seres humanos, eu me incluo nisso, nós nos acostumamos muito fácil em algumas situações. Só que quando você não desperta para isso, você continua preso e você não percebe, porque você se acostuma. Isso é se conformar. Você entrou na forma daquela situação. É como uma forma mesmo. Imagina uma forminha de gelo ali. Você entrou naquela forminha e você ficou. Então a zona do potencial, o princípio do potencial que faz parte da ética do caráter, que é o que nós estamos falando aqui, ele é o princípio para você sair da zona do conformismo. Se você quer o sucesso, se você quer a sua evolução, se você quer chegar em um novo nível, é sair dessa zona da estagnação. E o princípio do crescimento é diferente do potencial, apesar de serem parecidos, mas não são. Qual que é o princípio do crescimento? Desenvolver o seu talento. De que forma? Exercitando o seu potencial, ou seja, saindo da zona de conformismo, de estagnação, exercitando a sua paciência,
exercitando a sua educação, que é buscar novos conhecimentos, novas referências, seu desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da sua liderança e o seu encorajamento. Então, o princípio do crescimento, ele vai te exigir isso. Desenvolvimento do talento, desenvolver o seu potencial, sair da zona da estagnação, desenvolver sua paciência de entender que existe um processo, senão você vai para a ética da personalidade, que é pegar esses atalhos que eu comentei com você. A ética do caráter te exige a paciência para você passar pelo processo de educação, e você desenvolver o seu encorajamento. Conforme você vai se preparando, você vai pegando mais coragem. Você vai se encorajando mais. Por quê? Porque você fica mais seguro, mais segura com a educação que você tem buscado, com a paciência, com todos esses elementos. Tá? Então é importante você entender um pouco disso. Sair dessas promessas da ética da personalidade, que são esses atalhos, esses hackzinhos, e entender que a gente precisa enraizar em nós a ética do caráter. Vamos recapitular aqui rapidinho? A imparcialidade, lembra? Sem esse requisito não existe justiça nos ambientes. A integridade e a honestidade. Sem esse requisito não tem confiança, não tem cooperação, não existe crescimento pessoal e interpessoal a longo prazo nos ambientes. A dignidade humana, sem esse princípio, um líder sem essa ética do caráter enraizada, ele não consegue ter um ambiente que exige, que possui o mínimo de liberdade e condições humanas para as pessoas performarem um ambiente. Servir e contribuir. Ou seja, um líder que não serve, que não contribui, ele não entra no fluxo que trará o sucesso para ele. O princípio do potencial, fugir da zona do conformismo, da estagnação, daquele lodo que muitas vezes nós ficamos e nos acostumamos com aquilo. O princípio do crescimento, que é desenvolver o seu talento, exercitando o seu potencial, sua paciência, sua educação e seu encorajamento. E é importante você entender que princípios não são práticas. Práticas você pode aplicar uma vez ou outra. Princípios são verdadeiras, como eu falei para você, verdadeiras interiorização enraizadas. Princípios não são valores. Valores podem ser pendurados, uma placa aqui cheia de valor bonito, e não ser praticado. Quadrilhas falam sobre seus valores, mas não os vivem. Pais falam para os filhos nunca beberem e fumarem, mas fazem isso na frente deles. Princípios são hábitos enraizados e vividos de tal forma que fazem parte da sua vida. Os princípios é como se fosse o território, a realidade, a verdade. Os valores é o mapa. Eu olho para o mapa, mas se eu não fazer o caminho do mapa, não faz sentido nenhum. Então os princípios é o território, é a verdade. Os valores é só o mapa. Eu posso ter aqui, é um mapa. Opa, eu sei que eu tenho que viver isso, eu sei que eu tenho que viver aquilo, mas se eu não viver, o meu time olha e fala, pô, tá incongruente. O que é incongruência? É eu falar algo e fazer algo completamente diferente. Então os princípios são verdades, são guias para a conduta humana. E como, Diogo, que eu descubro que eles são reais? Aí eu vou fazer uma provocação aí para você. Se você quer o sucesso, se você quer uma carreira de médio e longo prazo sustentável, tente viver uma vida sem aplicar eles para ver onde você vai chegar. Tenta buscar o sucesso sem aplicar tudo isso aqui que a gente conversou. Para ver qual vai ser a rota,
Qual vai ser o fim? Você não fica em paz. Você não fica com a verdade. Você não consegue falar com convicção se você não vive a verdade. Então, esses são os princípios, tá, líder? Da ética da personalidade, que são atalhos que o mundo nos oferece aí fora, versus a ética do caráter, que são princípios vividos, enraizados e, uma vez aplicados, te levam no verdadeiro sucesso e potencialidade humana. Tá legal? Eu gostaria muito de saber de você, o que você achou de tudo isso. Como era a sua percepção antes de você entender esse conceito? E como que você encara ela agora, depois de tudo isso que a gente conversou? Por favor, deixa aqui nos comentários, que eu quero entender com você. E eu quero te fazer um convite, líder. Se você sente que tá há muito tempo buscando o seu processo e você percebe que não está ocorrendo, às vezes existem pontos cegos que nós não conseguimos perceber. Aí é muitas vezes necessário o exercício de o que eu chamo de olhar no espelho, que é o processo do autoconhecimento. Sem esse processo, pode ser que você não esteja vivendo alguns princípios da ética do caráter. E caso você não enxergue isso pode não te levar para onde você mais deseja, que são os seus objetivos. E às vezes nós não enxergamos, não se sinta culpado ou culpada por isso. Muitos desses princípios que eu comentei com você, sem passar pelo exercício do autoconhecimento, eu também não enxergava. Então por isso que eu estou falando para você, nós temos pontos cegos. E caso você não enxergue esses pontos cegos, isso pode te limitar. Eu quero te fazer um convite para a gente bater um papo. Vamos conversar, me chama aqui no WhatsApp para você participar da mentoria gratuita. Como que funciona? Você vai me mandar um oi, falando que você assistiu esse episódio e que você quer entender como faz para agendar esse processo de mentoria. Então, nós vamos conferir as agendas, vou te mandar algumas sugestões e a gente vai combinar um dia e horário para a gente se falar. Eu vou te enviar o convite para isso, lembrando que não tem custo algum. É um processo onde eu abro a oportunidade de conhecer um pouco dos ouvintes que nos acompanham aqui, que é sempre uma honra, um prazer muito grande. E eu quero entender contigo o que você tem buscado, quais têm sido os seus desafios, e se eu puder te ajudar de alguma forma, eu vou ficar extremamente feliz em contribuir contigo. Você pode participar de qualquer lugar do mundo, até porque é online. Então, se você tem interesse em participar, clica no link aqui abaixo, me manda um oi e a gente vai agendar esse bate-papo, tá legal? Gostou desse episódio, líder? Então, por favor, deixa a sua avaliação aqui no Spotify. É só você clicar ali na avaliação, deixar 5 estrelas, que você nos ajuda a levar esse material para mais líderes, e esse é o nosso grande propósito, levar essa informação para mais pessoas. E, por favor, compartilhe com todos do seu time. Imagina você levando essa cultura para sua empresa, para os seus departamentos, você levando essa cultura para os ambientes que você é líder, conscientizando as pessoas desses princípios. Ali você forma a sua cultura organizacional. Perfeito? Então compartilha com o seu time, confere ali se todos estão assistindo, acompanhando o material, porque isso vai ajudar você a formar a cultura da sua empresa, do seu ambiente, o quanto esses princípios são extremamente importantes para os profissionais, para uma empresa, principalmente para você que é líder. Compartilhe em todos os seus grupos de WhatsApp, por favor, em nome de um mundo que tenha mais ética do caráter, né? Já pensou que legal se todo mundo tivesse esses conceitos enraizados, como a gente poderia ter um mundo mais integrado, saudável, com relações verdadeiras, e é isso que a gente busca aqui, tá legal? Então, líder, te espero no próximo episódio. Uma honra sempre estar aqui com você. E a gente se fala aí em breve, tá bom? Até lá. Tchau, tchau. Compartilhe esse áudio com pessoas que você deseja ajudar com esta informação.
E não se esqueça de seguir o Leaderflixcast. Aqui no perfil existe o botão seguir. Clique nele para seguir e ative o sininho. Dessa forma, quando eu colocar um novo áudio, você será notificado e não perderá as novidades do nosso podcast. E caso você queira se desenvolver ainda mais como líder, aqui na descrição deste áudio eu vou deixar um link para você conhecer nossos cursos e mentorias para líderes. Vá até a descrição do áudio, clique no link e conheça a prateleira de cursos e mentorias que vão te ajudar a superar os desafios de liderança e te fazer um líder de sucesso. Te espero no próximo áudio do Leaderflixcast.